Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Aqui diariamente nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da codificação espírita realizada por Allan Kardec, o Céu e o Inferno. Estamos na primeira parte desta obra atualmente. Já entramos no capítulo 6. E aqui no capítulo 6 estamos tratando da doutrina das penas eternas, ok? Aqui não vamos falar da questão da descrição das torturas no inferno, nada disso. Mas esta questão das penas eternas prova que não há progresso, não é? Não há progresso. Fica-se sempre ali, rodando em círculos, sem chegar a lugar nenhum. E isso não condiz com uma inteligência suprema, criadora de todo o universo, que funciona de forma perfeita. Não, mas a criatura humana ela fica estagnada moralmente. Erra e aí fica nisto, até o fim dos tempos e além. Bom, nós hoje vamos para o item de número 4. Confirmando a data aqui, exatamente. No item de número 4, Kardec nos diz. Então, Kardec, com muita calma, por quê? Falamos ontem, repetimos hoje. Hoje pode parecer um tanto ou quanto redundante, não precisaria de tanta coisa, mas este livro foi elaborado em 1865, portanto, há bem mais de 100 anos. Mais de 150. Então, vejamos. Diz Kardec. À medida que o espírito foi se desenvolvendo, o véu material pouco a pouco se dissipou e os homens se tornaram mais aptos para compreenderem as coisas espirituais. Então, lá atrás, muito lá atrás, nós não tínhamos condições de entender uma maior abstração das coisas. Tudo era muito materializado, todas as ideias eram muito materializadas. A questão moral, o amor de Deus, como uma, vamos dizer assim, como uma força, o bem é forte, mas o homem mais primitivo, o espírito encarnado mais primitivo, ele vê apenas uma força material capaz de subjugar aquele que pode vir a ameaçar. Isso é ser forte, ok? Então, eles imaginavam, como nós vimos ontem, que se os homens eram duros, severos, cruéis, Deus, que estava acima deles, deveria ser muito mais duro, severo e cruel. Bom, e mais nós fomos nos desenvolvendo e este véu material foi se dissipando, diz Kardec. E os homens se tornaram mais aptos, mais capazes para compreenderem as coisas espirituais. Mas a isso não se chegou, senão o quê? Gradualmente. Quando Jesus veio, pôde anunciar um Deus clemente, sem que isso fosse fraqueza. A magnanimidade, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus. Este foi Deus apresentado a nós por Jesus. Falar de seu reino, Jesus, que não é deste mundo, e dizer aos homens: amai-vos uns aos outros, fazei o bem àqueles que vos odeiam. Nossa, isso era
muito revolucionário, não? Ao passo que os antigos diziam: olho por olho, dente por dente. Se matou, vai morrer. Jesus não, não é? Jesus é pelo perdão, é pela compreensão, é pelo nós agirmos de acordo com as leis de Deus e não reagirmos ao crime alheio, se tornando-nos nós também igualmente criminosos. Deus não quer isto de nós. Deus quer que sigamos suas leis, que sejamos bons. E diz Kardec: ora, quais eram os homens que viveram ao tempo de Jesus? Eram almas criadas, novas e encarnadas? Ou seja, todo mundo que estava ali ao tempo de Jesus era a primeira encarnação? Estavam chegando agora? Sabemos que não. Se assim fosse, Deus teria, pois, criado ao tempo de Jesus almas mais avançadas que ao tempo de Moisés. Mas então, em que se tornaram essas últimas? As almas do tempo de Moisés. Teriam se arrastado durante a eternidade no embrutecimento? Pergunta Kardec. O simples bom senso recusa essa suposição. Não. Eram as mesmas almas, as do tempo de Moisés, que foram reencarnando, e lá estavam elas de novo, reencarnadas no tempo de Jesus. E continuamos reencarnando, e hoje estamos aqui. Não, eram as mesmas almas que, depois de viverem sob o império da lei mosaica, haviam, durante várias existências, adquirido conhecimento suficiente para compreenderem uma doutrina mais elevada e que hoje estão bastante avançadas, essas almas, para receberem conhecimento ainda mais completo, no caso, a doutrina espírita. Agora, terminamos o item 4, vamos para o item 5. Entretanto, diz Kardec, o Cristo não pôde revelar aos seus contemporâneos, aqueles que estavam lá, no ano 0 ao ano 33, todos os mistérios do futuro. Jesus não revelou todos os mistérios. Ele mesmo disse: teria ainda muitas coisas a vos dizer, disse Jesus, mas não as compreenderíeis. Por isso vos falo por parábolas. Sobre tudo o que diz respeito à moral, quer dizer, aos deveres de homem a homem, de ser humano para ser humano. Homem é o espírito encarnado. Foi muito explícito Jesus, porque, tocando a corda sensível da vida material, sabia ser compreendido. Então, quando Jesus trazia para as parábolas, trazia as histórias morais no âmbito de histórias que contemplavam situações do dia a dia daquelas criaturas, ele sabia que assim seria compreendido. Na ideia que trazia. Ideia. Um homem tinha 2 filhos, um dos filhos era muito imaturo, pediu a parte da herança, o pai deu, ele foi embora, ele gastou tudo, ele ficou mesmo mal e decidiu voltar para a casa do pai. Ao chegar, o outro filho, que ficou com o pai, ficou muito chateado, porque o pai mandou fazer uma festa para receber o filho que voltava. O irmão ficou muito chateado e ele disse: mas meu filho, é preciso que nos alegremos, porque este teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Então, aqui nós temos numa história, num contexto bem materializado, não é? Trazendo um pai com posses, 2 filhos, e toda essa história, uma lição moral. Esta é a parábola.
uma história com elementos do dia a dia, mas que traz uma lição moral. Então, algo muito ao nível, fazemos isso com as crianças, não é? Algo muito ao nível da capacidade do ser humano daquela época. Então, Jesus, tocando a corda sensível da vida material, através das parábolas, sabia ser compreendido sobre os outros pontos. Sabia ser compreendido. Pronto. Sobre os outros pontos, que ele sabia que não seria compreendido, limitou-se a semear, sob forma alegórica, os germes daquilo que deveria ser desenvolvido mais tarde. Então, muitas lições não foram tão claras, tão explícitas, mas mesmo assim, ele semeia. Ele é o semeador. E a semente é a palavra de Deus. E o solo são os nossos corações. Essa parábola do semeador, ele conta e ele a explica aos apóstolos, que pedem a ele para que a explicasse. E ele, então, explica a parábola do semeador. Vejamos, então. Continua Kardec, a doutrina das penas e das recompensas futuras pertence a essa última ordem de ideias. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a essa ordem de ideias. Aquelas ideias que não tinham condições de serem entendidas à época de Jesus, mas ele lá lançou a semente e depois, quando veio a doutrina espírita, esses pontos puderam ser aprofundados. A respeito das penas, sobretudo, não poderia romper de repente com as ideias recebidas. Ou seja, Jesus não poderia romper de repente com as ideias que se tinham sobre isso, sobre a questão de como seria. Nós já vimos aqui, não é? Que havia o inferno pagão. Então já havia uma ideia de como isso, não é? O inferno imaginado pelos judeus. Nós estamos falando entre os pagãos. Já havia uma certa ideia, que foi a ideia que foi depois trazida pela Igreja Católica, que é, vamos dizer, aquela que efetivou o cristianismo dentro do Império Romano. Então, já havia essa ideia anterior, não podia ser rompida assim do dia para a noite. Veio trazer Jesus aos homens novos deveres, a caridade e o amor ao próximo, substituindo o espírito do ódio e de vingança, olho por olho, dente por dente, a abnegação, substituindo o egoísmo. Isso já era muito. Não podia racionalmente abrandar o temor ao castigo reservado aos prevaricadores. Prevaricadores são aqueles que não respeitam, não honram os seus deveres. Então, racionalmente, não podia abrandar o temor ao castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer ao mesmo tempo a ideia do dever. Prometia o reino dos céus aos bons. Esse reino estava, pois, interditado aos maus. Para onde iriam os maus, então? Seria preciso uma contrapartida de natureza a impressionar inteligências ainda muito materiais para se identificarem com a vida espiritual. Porque não se deve perder de vista que Jesus se dirigia ao povo, à parte menos esclarecida da sociedade, para a qual seriam necessárias imagens de alguma maneira palpáveis e não ideias sutis. Por isso, não entrou a esse respeito em detalhes supérfluos. Bastou-lhe opor uma punição
a uma recompensa. Então, em vez de descrever punições e locais, e isto e aquilo, Jesus disse o seguinte: aqueles que usam mal o livre-arbítrio, aqueles que não seguem a palavra de Deus, são punidos. Mas aqueles que seguem a palavra de Deus recebem recompensa. Olha que inteligência. Então, Jesus fala do estímulo positivo para incentivar a alma a fazer o bem. Mas peraí, eu não sei o que vai ser aquela punição, aquela pena, mas eu quero a recompensa. E a recompensa me estimula, então, a seguir a palavra de Deus. Brilhante, brilhante, brilhante. Quando ele diz aqui em cima a respeito das penas, sobretudo, não poderia romper de repente com as ideias recebidas anteriormente pelo povo. Eu fui lá para os pagãos e para os romanos, mas ele está falando aqui dos judeus, porque ele traz a palavra de Deus para o povo hebreu. Para o povo hebreu. É o povo escolhido, por quê? Porque acreditava num Deus único, era monoteísta, acreditava no Deus único. Os outros eram politeístas, acreditavam em muitos deuses. E por isso que o povo hebreu foi escolhido para receber o Messias, o enviado de Deus, que traria a palavra de Deus. Apenas corrigindo aqui. Então, quando ele fala então, aqui, não podia racionalmente abrandar o temor ao castigo reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer, ao mesmo tempo, a ideia do dever. Então, aqueles que erram, que cometem erros, ele não quis se aprofundar nisto. Ele pôs em contrapartida os bons e as recompensas. Ele investiu no nosso interesse por recompensa. Então, prometia o reino dos céus aos bons. Olha que recompensa maravilhosa. Esse reino, essa recompensa estava interditado aos maus. Eles não teriam essa recompensa. E aí, ele fala, não é, que para onde iriam então esses? Que ele vai chegar a falar no inferno, mas ele não vai se aprofundar. Quanto Jesus investe na ideia, o que ele fala, não é? Ele fala das trevas exteriores onde há pranto e ranger de dentes. É isso. Trevas exteriores onde há pranto e ranger de dentes. Mas o reino dos céus, ele fala muito sobre isso. Ele fala muito sobre isso. Ele nos estimula muito a nos aproximarmos de Deus. Muita coisa. Colocando-se Ele mesmo como a ponte que nos leva a Deus. Por isso, concluía Kardec aqui, não entrou, assim, um pouco antes ele diz, que Jesus se dirigia ao povo, a parte menos esclarecida da sociedade para a qual seriam necessárias imagens, de alguma maneira, palpáveis, e não ideias sutis. Por isso, não entrou a esse respeito em detalhes supérfluos. Bastou-lhe opor uma punição à recompensa. Né? A punição e a recompensa. Ele opôs as duas. Não seria preciso mais naquela época. Esta é a punição. Mas se fizerem o bem, olha a recompensa, o reino de Deus. Muito, muito, muito brilhante, muito brilhante. É isso, e lá chegamos aos 20 minutos. Amanhã estaremos de volta. Isso é algo que parece assim, mas tão simplesinho.
Olha, só 2 itens, mas é isto. Projeto 15 minutos, o céu e o inferno. Até amanhã. Muita paz a todos.